Podemos substituir os políticos por um sistema virtual? Se você não sabe o que eu estou falando, assista esses dois vídeos aqui. Só clicar, senão vai ficar perdido nesse vídeo. Para começar, a gente tem que ter uma noção do que é o orçamento. Se você quer viajar para Fernando de Noronha com seu amor, você precisa da bala. Tem dinheiro? Porque isso gasta uma nota. Senão você vai ter que planejar bem essa viagem. E se você está fazendo as contas do que você tem e do que você vai gastar, você está fazendo um planejamento financeiro, que é um orçamento. O orçamento é importante para garantir que o dinheiro que você tem vai dar para pagar as despesas. Só que vamos esquecer você agora. Vamos pensar no governo. O governo também tem despesas. Seja para pagar salários de professores, médicos, policiais, juízes, para combater a inflação ou para construir obras, ele precisa de dinheiro. Tá, e de onde ele tira esse dinheiro? É do nosso bolso. E ele faz isso de muitas maneiras. Impostos, multas, blá 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 blá. Fala com o Batman. Por isso, todo ano o governo faz um orçamento para equilibrar o que ele vai ganhar com o que ele vai gastar. A intenção dele de fazer o orçamento é deixar claro para o povo onde, quanto e como o dinheiro da sociedade será investido. É um mecanismo de controle que dificulta os políticos a roubarem dinheiro nosso com facilidade. Mas parece que isso não adianta não. Para se fazer um orçamento tem alguns procedimentos específicos. E de modo simples é assim. Cada poder, o legislativo, o judiciário, o executivo, cada um faz seu orçamento detalhado do que vai gastar no próximo ano. E manda eles para o executivo. O executivo vai unir os orçamentos em um, que vai ser o orçamento oficial do governo. E ele vai ter que estar ok com a lei anterior, que define as metas e prioridades da administração. Tá, agora vamos aplicar essa ideia do orçamento público num mundo governado por um sistema virtual. Nele, a população mesma definiria suas prioridades e, com base nelas, aprovaria a lei com as metas que a administração deveria cumprir. Nesse caso, não é necessário que o administrador conheça bem qual a realidade da população, até porque é o próprio povo quem vai ditar para ele as necessidades que precisam ser atendidas. É com isso em mente que o administrador vai criar um orçamento do que o governo vai gastar durante o ano. Só que esse orçamento vai ter que ser aprovado pelo povo. Essa vai ser a condição para que o administrador possa ter acesso ao dinheiro público nos seus atos de gestão. Caso o orçamento seja rejeitado pelo povo, o administrador vai ter que refazer de acordo com o que o povo mandou. Senão, ele vai ser julgado por cometer crime de responsabilidade. Resumindo, a sociedade vai decidir o geral, que é o que e onde vai ter que investir. E o administrador vai decidir o específico, que é como ele vai ter que fazer isso. É assim, o povo dá ordem e o executivo executa ela. Como o administrador não vai ter estabilidade no cargo, qualquer descaso dele com orçamento ou qualquer outro que seja, o povo vai poder demitir ele. Se ele quiser ficar no cargo, vai ter que trabalhar direitinho. Não esquece, nesse sistema todo cargo vai ter que ser escolhido por concurso público. Mas eu não vejo nenhum problema de se fazer uma eleição depois entre os 5 ou 10 primeiros colocados do concurso público. Até porque isso funcionaria mesmo como se fosse uma entrevista, porque a prova pode não ser suficiente para avaliar se o cara tem habilidade na função do cargo. E olha só o detalhe, como nesse sistema virtual é o povo que vai fazer a política, não há como os candidatos oferecer propostas. O que eles vão ter que mostrar para o povo é quem se comunica melhor, tem mais carisma, ou dá mais segurança de ser eficiente na função. Lembrando ainda que o mandato deles seria reduzido para 1 ou 2 anos. Tudo bem, mas vamos voltar logo no assunto porque não é só a lei orçamentária que existe. Tem muitas outras que têm que ser discutidas e votadas pelo povo. E para falar como isso funcionaria na prática no sistema virtual, eu vou ter que mostrar agora a diferença entre esse sistema e o nosso atual baseado em políticos. Então vamos começar falando de como as coisas são feitas hoje. Geralmente, os projetos de lei são feitos por políticos e podem ser de vários assuntos, casamento, imposto, até crimes. E como são projetos, precisam ser aprovados no Congresso ou em qualquer outro órgão do Poder Legislativo, porque são os políticos que decidem as leis que nós obedecemos. Só que não é qualquer projeto que pode ser votado. Os projetos têm que passar antes por um órgão que vai avaliar se ele está de acordo com a Constituição. E se estiver ok, aí sim, aí ele vai poder ser votado pelos políticos. Agora eu te pergunto, projetos que envolvem questões fiscais, que envolvem dinheiro, muito dinheiro, será que não vai ter grandes empresas querendo pagar políticos aqui para criar leis favoráveis a elas? É por isso que eu pus esses cifrões aqui nos políticos, do Poder Legislativo e do Executivo. Porque aqui o dinheiro deles está vindo por fora, pelas empresas. Eles nem estão pegando o nosso dinheiro que está lá. Só que as leis que eles aprovam fazem a gente ganhar menos, porque isso aqui beneficia as empresas deles. É por isso que isso aqui é um tipo de corrupção. No entanto, tem que falar que existe a corrupção com os recursos do próprio governo, sem considerar a participação dessas empresas. Os políticos sabem que o governo é cheio de dinheiro, por isso mesmo fazem acordos entre eles para roubar o que está lá. Só que olha, são centenas de políticos. Já imaginou o trabalho que dá fiscalizar todos eles? A pergunta é, o que você pode fazer para mudar isso? Esperar 4 anos e torcer para aparecer alguém bom na próxima eleição? Só que é o seguinte, cowboy, não basta você colocar alguém bom lá, você vai ter que colocar a maioria. E por acaso você conhece bem cada candidato na hora de votar? Foi isso que me levou a buscar uma maneira diferente das coisas funcionarem.
Daí surgiu a ideia de substituir as decisões dos políticos pelas decisões diretas do povo através de um sistema digital. Vamos ver como funcionaria a criação de leis dentro de um sistema virtual. Nele, as pessoas enviam virtualmente seus projetos para um órgão do governo que vai analisar se estão de acordo com a Constituição. Eu estou chamando aleatoriamente esse órgão de X-Men, porque ele ainda não existe. Mas veja que ele tem a mesma função que esse órgão aqui. E a diferença entre eles é que enquanto esse aqui é formado por políticos, esse aqui vai ter que ser formado por pessoas que forem aprovadas em concurso público. O X-Men vai representar a estrutura operacional do novo poder legislativo, só que essa representação vai ser apenas em termos administrativos, como fazer o orçamento, porque o X-Men não vai poder nem elaborar e nem decidir nenhum projeto de lei. A sua função é verificar quais projetos de leis enviados pela sociedade que estão de acordo com a Constituição. E com isso, os que tiverem ok vão ser disponibilizados na rede virtual, para que a população mesmo decida suas leis. É lógico que não dá para colocar todo tipo de projeto para ser votado ao mesmo tempo. Por isso mesmo, o X-Men vai ter que organizar esse cronograma. Eu quero falar que essa Constituição aqui vai ter que ser diferente da Constituição atual que nós temos hoje, até porque a nossa não permite nenhuma alteração na lógica dos três poderes. Sem falar que a nossa Constituição ela tem muita coisa que é desnecessária e está mal organizada. Mas é lógico que a gente vai aproveitar as partes boas, que são todos os princípios e direitos garantidos fundamentais. A Constituição é a lei maior de um país, e ela serve para garantir uma identidade comum para o povo. Isso evitaria que políticas muito diferentes fossem aplicadas, o que poderia resultar, por exemplo, num conflito interno entre os estados. Com certeza, no sistema virtual, as pessoas iam querer mais liberdade nas políticas locais. Isso é normal, mas por causa da Constituição, ia garantir que as coisas funcionassem como um todo, como uma federação mesmo. Voltando ao X-Men, a ideia é que ele teria uma divisão hierárquica com o presidente, assim como qualquer outro órgão do governo. E além do X-Men ver se os projetos de lei estão obedecendo à Constituição, eles vão ter que ver se esses mesmos projetos aqui prevêem alterações no orçamento. Quando for o caso da lei, por exemplo, alterar os gastos do governo. Por exemplo, se o povo quer investir mais em saúde, ele vai ter que explicar de onde e como vai sair esse dinheiro extra. Assim, coisas do tipo aumento do salário mínimo ou diminuição dos impostos vão precisar justificar as alterações necessárias para equilibrar as receitas com as despesas do governo. Os projetos têm que ser responsa. Eles devem dizer como as coisas vão acontecer. Os projetos serão válidos se estiverem de acordo com a Constituição e se o orçamento deles for viável. O X-Men não vai julgar se eles são bons ou ruins, porque quem vai decidir isso aí é o povo. Todos os projetos aprovados pelo X-Men serão lançados no sistema virtual e automaticamente vão se tornar a opção de voto para o cidadão, em qualquer meio eletrônico que ele for usar. Isso pode ser terminais eletrônicos ou internet. Tem gente que tem medo de cyberataques, e com razão, porque até mesmo grandes empresas como os bancos também têm esse medo. E olha que eles têm aquilo que os hackers mais querem, dinheiro. Mas olha só que engraçado, apesar de serem atacados constantemente, os bancos ainda continuam funcionando de boa pela internet. Você hoje corre o risco de acordar sem nenhum tostão na sua conta. Esse risco que existe para os bancos é o mesmo que vai existir para o governo. E olha só, se os bancos investem cada vez mais na internet, não é um sinal que os benefícios são maiores que os riscos? E se a internet for considerada vulnerável, a gente pode usar apenas os caixas eletrônicos, que vão funcionar de modo equivalente aos caixas de banco hoje em dia. E olha só, desse jeito a rede ficaria fechada e limitada ao território nacional, o que ia dificultar ameaças vindas do exterior. Eu posso estar enganado, mas eu nunca ouvi falar de um hacker invadindo um sistema bancário através de um caixa de banco, no máximo um cartão clonado. Mas ainda assim, os bancos continuam usando caixas eletrônicos. Por quê? Super! Tirando de lado essa questão da segurança, vamos voltar para cá porque agora está em época de votação dos projetos de leis. Então, basta as pessoas irem nas suas agências de voto para votar nas políticas que elas querem. Se hoje escolhemos políticos através de meios eletrônicos, a única diferença é que agora nós passaremos a escolher as leis. Essa é a única diferença. Assim que você inserir o cartão eletrônico na máquina, vai aparecer uma lista dos projetos em andamento, tanto em nível municipal, estadual ou federal. Se o prazo de votação for o mesmo que o dos políticos, isso vai te dar o direito de votar em um dia em todos os projetos em andamento, e só voltar semanas depois para votar em novos projetos. E como o povo tem vários dias para votar nas coisas, é de se esperar um fluxo de gente mais intercalado, que vai evitar o acontecimento de filas. O sistema virtual seria objetivo e simples, assim como é o bancário, e ele teria como único objetivo expor os projetos em andamento e contabilizar os votos. Caso as pessoas queiram discutir os assuntos, poderão fazer isso de forma descentralizada, seja nos milhares de fóruns e sites da internet, como as comunidades do Orkut, ou mesmo na vida real aqui. O que elas acharem melhor. Pode ser que você ache que o problema não é o sistema virtual em si, mas as próprias pessoas que não teriam inteligência para decidir os projetos. Mas aí entra a questão, se o povo não tem capacidade de escolher as leis que quer para si, como ele teria capacidade de escolher seus políticos? Isso supondo que todo político cumprisse as suas promessas. Eu mesmo acho que por causa do baixo nível de escolaridade da população, eu acho que a maioria não tem sequer a inteligência básica para votar. Por isso deveriam decidir os cidadãos mais preparados intelectualmente, porque assim as políticas tenderiam a ficar mais eficientes. Se você discorda, clica nesse vídeo que está aqui no canto da tela, que é nele que eu discuto melhor esse assunto e é nele que rola discutir isso daí.
Porque nesse vídeo aqui eu vou tratar como o povo que vota aquele que tem a escolaridade exigida. Então tá, bora votar aqui para a votação das leis na superdemocracia, supondo que já se encerrou o prazo de votação de um determinado assunto. Para pensar, democracia significa poder do povo. Então, quanto mais gente estiver decidindo, mais democrático fica, né não? Hoje, apenas algumas centenas de pessoas, que são os políticos, decidem as coisas em nome de todo o resto. Só que no sistema virtual, e que vai limitar o voto para os escolarizados, serão milhões de pessoas. Então, qual que é mais democrático? É por isso que o sistema virtual é uma superdemocracia. A superdemocracia é igual a DDD, democracia direta digital. E aí, entendeu a super analogia? Tem gente que diz que o povo não tem capacidade para decidir políticas econômicas, como por exemplo fixar a taxa de juros, e usam isso como argumento para falar que o povo não pode decidir as coisas. Mas será que essa crítica é válida? É verdade que são poucas pessoas na população que entendem isso. Mas qual é o político que entende? Lula? Tiririca? Cita um. Tá vendo? Quem cuida disso não são os políticos. Quem cuida disso é o Banco Central. E ele cuida disso a toda hora. A política fiscal e monetária não é uma coisa que os políticos entendem. E é algo que deve ser monitorado e regulado constantemente para se evitar a inflação e as crises. Os políticos não têm nada de especial em relação a gente para decidir esse tipo de coisa. Então, galera, para fazer críticas melhores à superdemocracia, pensa assim. O que os políticos são capazes de fazer que o povo não daria conta? O que o Tiririca e os outros são capazes de fazer que a gente aqui não consegue? Essa sim é uma crítica válida. Então tá, bora votar aqui para a votação das leis na superdemocracia, supondo que já se encerrou o prazo de votação de um determinado assunto. Depois de encerrada a votação, se o projeto mais votado tiver mais da metade dos votos, ele vai ser o escolhido. Se não, vai ter que fazer um segundo turno, com os dois primeiros projetos para decidir qual vai ser o mais votado. Mas o prazo de votação do segundo turno vai ter que ser bem menor que o do primeiro. O projeto vencedor seria homologado pelo X-Men e viraria lei, independente de aprovação do Poder Executivo, que seria obrigado a obedecê-lo. Porque quem manda aqui é o povo. Você pode pensar, pô, mas se cada pessoa mandar um projeto, vai ter infinidade de projetos aqui para votar. As pessoas vão ficar perdidas. Nesse caso, o X-Men pode exigir que os projetos só possam ser mandados por associações específicas com número mínimo de membros. Claro, essa quantidade vai variar entre os municípios, estados e a União. Mas tem o seguinte, muitas vezes, duas ou mais associações que tenham projetos parecidos vão preferir se unir e fazer parcerias para fundir seus projetos, porque assim elas ganham mais força nas votações. Se o X-Men estabelecer um teto de 10 projetos por assunto, isso vai obrigar as associações a fazer parcerias, porque as que tiverem menos membros terão automaticamente seus projetos recusados. Sem falar que é mais vantagem você fazer parceria com quem tem interesses parecidos, porque a união faz a força. Tá, e agora vamos falar de outro assunto que você deve estar pensando: corrupção. Eu já falei que na nossa atual democracia ela acontece aos montes, no poder legislativo e no executivo, porque esses dois poderes concentram muito o poder de decisão. E como seria isso na superdemocracia? Com certeza, a corrupção nela seria muito mais difícil. Em que sentido? Porque nela, o poder de decisão está distribuído no povo. E que povo é esse? Justamente o povo mais escolarizado, que tem uma capacidade crítica um pouquinho maior. Sairia muito caro para as grandes empresas, que são as mesmas que patrocinam as campanhas dos políticos, ficar comprando voto da população, porque são muitas pessoas. São milhões. Sem falar que não dá para sair comprando votos de qualquer um, porque se forem desmascaradas, vão acabar perdendo credibilidade no mercado. E isso dá prejuízo. Corrupção no povo não rola. Como na superdemocracia não vai existir esses órgãos aqui do poder legislativo, vai sobrar apenas os administradores do poder executivo. E olha só, eles vão ter menos poder de decisão do que os administradores têm na democracia atual. Por isso mesmo, a corrupção em cima deles vai ser bem menor do que a que existe hoje. E pode esperar que o povo vai dar mais autonomia para o Tribunal de Contas fiscalizar a gestão dos recursos aqui. Porque se houver alguma treta, vai ser demissão na veia. E vale lembrar que as decisões mais importantes do poder executivo, que a gente vai definir quais são, vão precisar de ser aprovados pelo próprio povo. É, rapaz, manipular o sistema aqui ficou muito mais difícil. Por fim, só sobrou o X-Men, que praticamente não tem poder nenhum, e diferente do poder executivo, não mexe com dinheiro. No máximo, poderiam ser pagas por grandes empresas para vetar projetos que fossem contra os interesses delas, usando uma falsa desculpa que os tais projetos estariam indo contra a Constituição. Mas tem o seguinte, os autores dos projetos rejeitados e a população indignada podem entrar com ações no Poder Judiciário, que se tiverem razão, ele vai anular a decisão do X-Men, e o projeto vai ser colocado aqui para votação. E tem mais, se tiver corrupção ali, o povo vai demitir. Você não precisa ficar preocupando com os cabeças menores não, basta mirar no posto de maior hierarquia, que é o presidente. Então, basta colocar a corda no pescoço dele, ou ele demite quem tá de sacanagem, ou vai ser demitido junto com o outro. E com o poder de decisão aqui no povo, vai ser muito difícil de algum sacana aqui do governo sair ileso. As merdas de hoje acontecem porque o poder vem de cima para baixo, dos políticos pro povo. Só que na superdemocracia, o poder vai estar com o povo, que vai mandar essa porra toda aqui.
Então é isso. Claro que isso aqui não é ideia acabada, é apenas um modelo geral de como eu acho que as coisas poderiam funcionar. Nada impede que surjam outras ideias ou modelos diferentes. O que eu acho que não dá é pra ficar onde dá, porque a ciência avança, a tecnologia muda e a política continua uma bosta. Mas já adianto uma coisa, qualquer pessoa que aparecer defendendo uma mudança nesse nível que eu falei aqui, ela vai ter que obrigatoriamente ter um modelo de constituição pronto. Olha, mudar uma constituição é uma coisa séria, e se o povo quer mudança, ele precisa saber exatamente para onde ele está indo. Falo isso justamente para evitar o aparecimento de aproveitadores. Pois é, e como tudo isso que eu falei é uma construção, então que agora começa a parte mais importante, as críticas.